Olá, gente, tudo bem? Vamos lá. Hoje um tema extremamente importante, extremamente falado, mas pouco conhecido, ou até conhecido, mas pouco praticado por muitos. O Anderson vai nos dar uma aula, uma excelente aula sobre esse tema. Se você quer saber um pouco mais sobre ele, fique com a gente e observe. Anderson, e aí, meu amigo? Que tema é Fala, esse aí? Emerson. Tudo bom? Tudo bem Tudo com bom, meu vocês aí do amigo? outro lado? Esperamos que esteja tudo bem com vocês. Cara, nós vamos falar, a gente fala sempre sobre prioridades, né? Nós precisamos definir quais são as nossas prioridades. A gente precisa definir ali o que é importante para a nossa vida e por onde a gente deve começar para que a gente consiga atingir os objetivos, atingir as metas, tal. Mas E aí, aí, por isso que eu falo, Anderson, muito ah, falado e pouco conhecido, ou pouco até conhecido. bastante conhecido de alguns, mas pouco praticado. E aí você vai entender por que é pouco praticado, né? Perfeito. E a gente sempre pensa o seguinte: eu faço o que eu faço hoje, por quê? Eu faço o que eu faço hoje porque as demandas vão surgindo, ou eu faço o que eu faço hoje porque eu tenho um propósito, eu tenho algo maior na minha vida. E o que a gente vai entender aqui é que prioridade ela é definida com base no nosso propósito. Quando a gente não tem um propósito de vida, quando a gente não tem um objetivo maior na nossa vida, nós vamos definindo as nossas prioridades de acordo com as demandas, conforme elas vão surgindo. E para entender um pouco isso, eu vou passar um vídeo aqui. Infelizmente, não vai sair o áudio, mas o que a gente quer mostrar para vocês aqui é como funciona o tal do efeito dominó. Preste atenção nesse vídeo. O cara está ali num evento, né? E ele começa com uma peça pequena ali de dominó, empilhada em peças maiores, e à medida que ele empurra a peça pequena, olha o tamanho da peça. As outras maiores, enfileiradas ali, vão sendo derrubadas. E o interessante disso é o impacto, né? É o impacto que uma pedrinha pequena, uma pedrinha minúscula ali, né, quase que do tamanho de uma pedra normal de dominó, pode provocar o final ali da fila, né, a derrubada de uma pedra gigantesca como aquela. Esse é o efeito dominó. Quando a gente tem os nossos grandes objetivos na vida, a gente fica sempre se perguntando por onde eu começo, o que que eu faço primeiro, por onde eu vou, por que caminho eu sigo. E o que a gente está tentando dizer para vocês aqui hoje é que o efeito dominó ele funciona muito bem a partir do momento que a gente tem um propósito. Senão, o que acontece é o que aconteceu aqui no filme Alice no País das Maravilhas. Quem aqui já assistiu o filme Alice no País das Maravilhas? Essa é a hora em que Alice encontra com o gato. Infelizmente, a gente não tem o áudio aí do diálogo deles. E ela fala: ó, espere, não vá, né? O gato está vindo embora. E aí ela tem uma dúvida, né? Ela tem dois caminhos e ela quer saber por qual caminho seguir. E aí o gato vai e responde para ela: isso depende do lugar onde você quer ir. E aí ela diz: para mim isso não importa. Aí o gato responde para ela: então não importa o caminho. Qualquer um dos dois aí que você seguir, você vai chegar onde você quer, porque para você tanto faz onde o caminho te leve. Então, quando a gente não tem um propósito, é muito mais difícil de você conseguir definir quais são as suas prioridades. Quando você não sabe onde você quer ir, qualquer um dos dois caminhos, assim como para a Alice, serve para você também. E a gente vai falar, entra nessa questão. Prioridade, eu preciso ter uma única prioridade ou eu preciso estabelecer prioridades na minha vida. Por isso que o S ele está ali entre colchetes e está menor, né? A prioridade é uma palavra que surgiu a partir de uma palavra latina que chama prior, que significa o que vem primeiro. E ela começou ali, ela surgiu no século XIV. E primeiro, aquilo que é mais importante, está acima de qualquer outra coisa. E ali até o século XX, prioridade não tinha plural. Ela era uma palavra singular. Só que ali no século XX, algum gênio
alguém ali que quis dar uma engabelada ali na prioridade, disse, opa, peraí, vamos trazer prioridade aqui, porque uma só. Nós podemos ter algumas e fazer algumas coisas, né, ao mesmo tempo. E aí ela foi rebaixada para simplesmente a algo que importa. Então, tudo que importa vira prioridade. E aí a gente tem sempre coisas urgentes, a gente tem sempre prioridades, nós temos sempre coisas demais que não podem ser deixadas para depois. E aí a gente acaba entrando sempre naquilo. O que é que eu faço primeiro? Tento fazer tudo ao mesmo tempo e acabo igual a Alice, sem saber para que caminho seguir nessa vida. Quando a gente tem o efeito dominó, que é eu olho para o futuro, eu olho para qualquer dia que seja lá na frente, e aí eu defino quais são os meus grandes objetivos, seja ter um corpo maravilhoso, seja ter a minha casa dos sonhos, seja ter a profissão que eu gostaria, seja fazer uma volta ao mundo, se isso é um sonho, é um desejo meu. Eu olho para isso lá em qualquer dia e aí eu trago isso para metas menores. É aquele exemplo lá do vídeo, do empilhando ali o dominó, que é o que a gente chama de efeito dominó. Então, você pega as pedras maiores, elas estão lá na frente, e você vai trazendo para pedras menores. De modo que, ao você empurrar a pedra menor, você vai, consequentemente, derrubando as próximas. É como se você pegasse uma coisa importante, muito importante, uma coisa que realmente muda a vida, fizesse essa, logo em seguida você fizesse a próxima, a próxima, a próxima, e todas elas estão alinhadas entre si para que você chegue lá ao final, derrubando a pedra maior, que é o seu grande objetivo. Então você pega os seus grandes sonhos e vai trazendo para metas menores. O que é que eu preciso fazer para daqui qualquer dia nessa vida eu consiga realizar esse objetivo? Beleza. Depois, você traz para 5 anos, por exemplo. O que é que eu preciso fazer para que, em 5 anos, eu consiga estar num determinado nível daquele objetivo? E aí eu trago isso para uma meta mensal, depois para uma meta que é semanal, para uma meta diária, que eu vou quebrando isso até chegar no momento presente, no dia de hoje, no agora. E aí, você sabe responder se você está fazendo agora o que está vinculado à tua grande meta do futuro? Você sabe se o que você está fazendo nesse momento está vinculado a isso? Ah, sei, o que eu estou fazendo, de certa forma, tem ligação. Ah, beleza, de certa forma tem. Mas será que ela é a única prioridade? Será que o que você está fazendo é a coisa mais importante a ser feita para que você chegue nesse objetivo? E aí é que entra a grande questão, onde a gente fala prioridade ou prioridades. E para nós aqui, no MCA, nós acreditamos que a prioridade é uma só, a prioridade é única, assim como o surgimento da palavra, da expressão lá no século XIV, ela é única. De lá para cá, né, depois do século XX, que deu colocou esse Szinho aí, virou plural, tentou-se de novo voltar ao conceito da prioridade, que essa coisa única é o que é mais importante e tal. E a gente acredita de fato nisso, que não há prioridades, há uma prioridade só. O que é, qual a única prioridade que você precisa executar nesse momento que vai desencadear esse efeito dominó, a ponto de lá no futuro você conseguir realizar o seu grande objetivo. Aqui no MCA, a gente nós ensinamos vocês a como empilhar esse dominó. O que nós estamos fazendo aqui agora, nesse momento, é exatamente isso. A única coisa que importa para que o MCA cresça, se desenvolva e cada vez mais a gente atinja mais pessoas, que esse é o nosso grande objetivo. E a nossa única prioridade aqui, nesse momento, é produzir conteúdo para vocês. E isso significa abrir mão de outras coisas. A gente sabe que cada escolha, uma renúncia. Quando eu decido, eu escolho por uma única prioridade, eu estou abrindo mão de todas as outras. Não há como, gente. Vocês vão ficar loucos aí, vocês vão ficar, sabe, sem paz na vida, vocês vão ficar, não vão sair do ponto de partida se vocês quiserem colocar tudo como prioridade, se vocês quiserem colocar tudo como importante na sua vida. Você precisa definir o objetivo, vir quebrando as metas até chegar na coisa que você precisa estar fazendo nesse momento. E isso implica, como eu disse, abrir mão de outras coisas. Esse é um experimento que foi feito com crianças ali nos anos 70, né? Final dos anos 60, começo dos anos 70, lá na Universidade de Stanford, onde eles colocaram várias crianças e deram para essas crianças um marshmallow. E aí, criança marshmallow, vocês imaginam, né? Como isso combina.
E aí disseram para as crianças, antes delas comerem, olha, vocês podem pegar agora esse marshmallow e comer, ou se vocês esperarem 15 minutos, vocês podem ganhar mais um marshmallow e vocês comerem 2 marshmallows. O que se identificou ao longo dos anos? As crianças que souberam esperar, elas tiveram a capacidade de se desenvolver mais e, consequentemente, ter mais sucesso na vida. Nós somos imediatistas, nós queremos as coisas para agora, tudo para agora. Porém, quando a gente abre mão do agora para uma recompensa maior no futuro, as pesquisas mostram que as chances de sucesso são sempre maiores. Então, a gente precisa definir se a minha prioridade, quando eu tenho uma meta de longo prazo, um grande objetivo lá para frente, eu preciso abdicar de algumas coisas nesse momento, lançar mão delas agora para poder colher isso um pouco mais à frente. E aí a gente vai ter, consequentemente, resultados melhores do que se a gente passar a agir por impulso ou agir no presente momento, agir no agora, querendo antecipar coisas que estão programadas lá para frente. Então, esse é um conceito aqui, Emerson, que eu acho que fecha, né, essa questão da prioridade. Está claro para vocês aqui que, para nós, o que interessa é uma única prioridade. Essa deve ser, de fato, aquela encarada com a seriedade, com o planejamento adequado. Você vem quebrando esses objetivos a ponto de saber exatamente o que você precisa estar fazendo no agora, no presente momento. Não é isso, Emerson? Foi, perfeito. Se você já nos acompanha, você já deve ter ouvido Anderson e eu perguntar se você está fazendo aquilo que tem que ser feito para chegar ao seu objetivo lá na frente. Porque tudo que você faz, e aí, gente, às vezes as pessoas ouvem isso e falam, não, isso é um absurdo, mas essa é a ideia. Se tudo que você faz, de alguma maneira, está ligado com o objetivo final. E aí, a forma como você come, a forma como você se relaciona, se está ligado com o seu objetivo mesmo, porque não tem como. O Anderson mesmo, recentemente, passou por uma mudança de cidade, já passamos por inúmeras mudanças de carreira, mas recentemente ele passou por uma mudança de cidade, e essa era a única coisa que ele e a sua família e os amigos estavam vivendo para aquela mudança. Essa única coisa tomou conta por 6 semanas aí da vida do Anderson, porque ele tinha um objetivo, era fazer uma mudança o mais rápido possível e se estabelecer numa nova cidade. E aí influi, né? Colégio de criança, local para morar e uma série de outras coisas que envolvem uma mudança. Essa foi a única coisa dele durante 6 semanas. E você, que nos assiste, você tem uma única coisa para daqui a 6 semanas e uma única coisa para daqui a 1 ano, para daqui a 5 anos? Todas as outras coisas elas têm que, de alguma forma, ir em direção a essa única coisa. Todos os exemplos que o Anderson deu aqui hoje são exemplos riquíssimos que a gente absorveu de uma série de outros materiais que a gente leu e trouxe aqui para você de uma maneira simples para que você possa aproveitar. Tá bom, gente? Então, acho que era isso, né, Anderson? O recado foi dado em relação à prioridade e não prioridades. Quando você conjuga no plural, quando você fala essa palavra no plural, você vai acreditar sim que você pode ter várias prioridades, porém você vai dividir energia e essas prioridades ditas não vai receber um foco e uma energia total da sua parte. Perfeito, isso mesmo. Então, foquem. Agora, você precisa saber exatamente qual que é o teu propósito, porque não há como você estabelecer prioridades se você não sabe o que de fato importa para você. E não há como você ser produtivo, como você agir com foco, né, no que de fato te interessa, se você também não sabe o que importa para você. E abrir mão de alguns ganhos, alguns resultados, alguns benefícios, alguns presentes nesse momento, para ter um benefício maior no futuro, passa por essa jornada de sucesso. Você só consegue ter sucesso se souber aprender a abrir mão de pequenos prazeres agora para prazeres muito maiores lá na frente. É isso aí. Perfeito, gente. Recado dado. Se isso faz sentido para você, deixa aí o seu comentário, curte, compartilha com seus amigos, faça esse canal crescer, que o nosso objetivo é cada vez mais trazer conteúdo relevante aí para a vida de quem quer uma vida melhor e uma vida diferente. Valeu, um grande abraço para vocês e até o próximo. Até mais.